Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Matemática em Vídeos. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre teoria dos números, um assunto que eu gosto bastante. A gente vai estar falando sobre quadrados perfeitos. Em particular, a gente vai provar esse resultado aqui, ó. Todo quadrado perfeito deixa resto 0 ou 1 quando dividido por 4. Beleza? Antes da gente estar provando essa proposição aqui, esse teorema, vamos relembrar alguns conceitos de teoria dos números, né? O primeiro deles é esse daqui, galera, divisibilidade. Se A e B são números inteiros, dizemos que A divide B, ou que A é um divisor de B, ou ainda, o B ele é um múltiplo de A, e escrevemos dessa forma aqui, A, uma barrinha B. Se existe um inteiro C, tal que B é igual a A vezes C, beleza? Caso contrário, né, caso A não divide B, a gente escreve assim, ó, A, uma barrinha, B, só que tem um risquinho nessa barrinha aqui, beleza? Um exemplo aqui bem simples, o 3 ele divide 12 e o 4 ele não divide o 811. Aqui, galera, a título de curiosidade, o 811 ele é um número primo, beleza? Aqui um segundo exemplo, bem simples também, o número inteiro n ele é par se ele for múltiplo de 2, né? Ou seja, ele é um múltiplo inteiro de 2. E caso contrário, caso ele não seja um múltiplo de 2, n é um número ímpar, beleza? Agora, só lembrando, né, os inteiros pares são os que podem ser escritos na forma 2k, né, para algum inteiro k, ou seja, são esses números aqui, né, galera? Menos 4, menos 2, o 0 aqui que é par, né, 2 vezes 0, 2, 4, 6, 8, por aí vai, beleza? E os inteiros restantes, né, ou seja, aqui o menos 5, o menos 3, o 1, 3, o 5, 7, por aí vai, são os números ímpares, beleza? Percebam aqui, galera, se eu pego um número par, vamos pensar aqui no menos 8, se eu somo mais 1 nele, eu obtenho o menos 7, né, que é um número ímpar. Então, toda vez que eu pegar um número par e somar 1 nele, eu obtenho um número ímpar. Né? Então, dessa forma, a gente obtém isso aqui, ó, que todo número ímpar é igual a um número par mais 1. Ou seja, são os números dessa forma aqui, ó, 2k mais 1 para algum inteiro k. Beleza? Então, os pares são inteiros da forma 2k e os ímpares são da forma 2k mais 1, onde k é um número inteiro. Beleza, galera? Agora, vamos relembrar aqui o algoritmo da divisão, um importante teorema aqui em teoria dos números. E ele diz para a gente o seguinte, dados dois inteiros a e b, o b aqui para a gente é diferente de zero, existe um único par de inteiros, q e r, tais que o a é igual a q vezes b mais r. Né? E o r nosso aqui é maior ou igual que zero e menor que o módulo de b. Esse q aqui, galera, é chamado de quociente e o r aqui é o resto da divisão de a por b. Né? Então aqui percebam aqui, se o r nosso aqui for zero, então o a aqui é um múltiplo de b. E caso contrário aqui, a gente vai obter que um resto aqui que ele é maior que zero e menor aqui que o módulo de b. Beleza, galera? Então vamos lá, aqui um quadrado perfeito, né? Um inteiro positivo m, ele é um quadrado perfeito se m é igual a n ao quadrado para algum inteiro n, beleza? Dito de outro modo, um número inteiro m é um quadrado perfeito se e somente se existe um inteiro n, tal que m é igual a n ao quadrado. Beleza, galera? Então era isso daqui que a gente precisava relembrar, né? Conceitos bem simples, acho que todos vocês já conheciam. Então vamos lá, vamos para o resultado principal aqui, para a cereja do bolo. Né? Todo quadrado perfeito deixa resto 0 ou 1 quando dividido por 4. Aqui, galera, eu vou apresentar para vocês duas provas. A primeira delas, as duas são bem simples, eu acho que a primeira é um pouquinho mais. A gente vai pegar um número inteiro n, qualquer, e vamos elevar ele ao quadrado, e depois a gente vai tentar obter ali, usando o algoritmo da divisão, o quociente e o resto de uma divisão dele por 4. Né? Então, grosso modo, vai pegar um inteiro, vamos elevar ele ao quadrado e dividir ele por 4, e obter esse excesso. Esse dividir por 4 aí, eu estou querendo dizer, basicamente, dizer quem que é o quociente e quem que é o resto dele. É basicamente isso daí. Então, vamos lá. Seja n um número inteiro. Pelo um dos exemplos que a gente fez ali, né, um número inteiro ou ele é par ou ele é ímpar, beleza? Então temos que o n ele é par ou ele é ímpar. Se ele é par, a gente tem uma cara para ele, e se ele é ímpar, a gente também tem uma forma dele, né? Ou seja, se ele for par, n é igual a 2 vezes q, e se ele for ímpar, ele é 2 vezes q mais 1, para algum inteiro q, beleza? Então, dado um inteiro qualquer, temos essas duas opções para ele, ou ele é par ou ele é ímpar.
Se ele for par, ele tem essa cara. Se ele for ímpar, ele tem essa daqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse número aqui, n, e elevar ele ao quadrado. E vamos ver se a gente consegue ali obter ali o quociente, o resto ali, usando o algoritmo da divisão ali. Beleza? Então, vamos lá. Se n é igual a 2q, ou seja, o nosso n ele é par, então o n ao quadrado vai ser o 2q elevado ao quadrado, que é igual a 4 vezes q ao quadrado. Beleza? Então, percebam aqui. O n ao quadrado é igual a 4 vezes q ao quadrado. Se eu divido isso daqui por 4, galera, eu vou obter aqui o meu quociente, aqui, que vai ser o q ao quadrado, e o resto que é zero, né? O n ao quadrado, nesse caso, ele é um múltiplo de 4, né? Então, obviamente, ele é divisível por 4 e o resto é zero, beleza? Se o n for 2q mais 1, elevamos ao quadrado, vai dar 4q ao quadrado mais 4q mais 1. Vamos colocar esse 4 em evidência aqui, obtendo isso daqui, então, ó, que o n ao quadrado é 4 vezes q ao quadrado mais q, esse q ao quadrado mais q seria o nosso quociente, e mais 1 aqui, que seria o nosso resto, beleza? Então, essa daqui é a ideia do teorema aqui. Pega aqui um número par, um número ímpar, eleva ao quadrado e tenta aqui organizar dessa forma, né, como 4 vezes alguma coisa e mais o resto. Né? Nesse primeiro caso, o resto é 0, nesse segundo aqui, o resto é 1. Né? Ou seja, no primeiro caso aqui, o n ao quadrado deixa resto 0 quando dividido por 4. Né? Nesse caso aqui, ele é um múltiplo de 4. E no segundo, o n ao quadrado deixa resto 1 quando dividido por 4. Beleza, galera? A próxima prova que eu vou apresentar para vocês, ela é bem parecida, ela é um pouquinho mais longa, só tem mais continha para fazer. Mas o começo dela é um pouquinho diferente. A gente vai usar ainda o algoritmo da divisão, mas o comecinho dela é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Prova 2. Seja n um número inteiro. Pelo algoritmo da divisão, galera, se eu pegar esse n e dividir ele por 4, né, os possíveis restos são 0, 1, 2 ou 3. Lembre-se lá, né, que o resto ali ele é maior ou igual a 0 e menor que o módulo de b. Né? O b ele é o divisor nosso aqui. No caso é o 4. Né? A gente está dividindo por 4, então o resto nosso ele é maior ou igual que 4, o resto nosso ele é maior ou igual que 0 e estritamente menor que 4. Né? Ou seja, ele pode ser 0, 1, 2 ou 3. Beleza? Dessa forma, né, a gente obtém que esse inteiro nosso ele é da forma 4q mais r. Né, o q aqui é um número inteiro e o r é o nosso resto, que pertence a esse conjuntinho aqui com os números 0, 1, 2 ou 3. Beleza? Pensando de uma outra forma, galera, o n aqui, o que esse n igual a 4q mais r está dizendo para a gente? Que esse nosso n pode ser escrito como 4q, 4q mais 1, 4q mais 2 ou 4q mais 3. O nosso q aqui, ele tem uma dessas caras aqui, né, para algum inteiro q. Então, o que acontece? Para uma dessas possibilidades aqui para o nosso n, né, para uma dessas possíveis formas dele ser escrito, né, 4q, 4q mais 1, mais 2 ou mais 3, a gente vai levar ao quadrado e fazer o mesmo raciocínio que a gente fez na outra prova. Né, tentar, de alguma maneira, colocar um 4 em evidência ali, né, e obter o quociente e o resto ali. Beleza? Então, vamos lá, verifiquemos os casos. Se o n nosso é igual a 4q, ou seja, estamos aqui nessa primeira forma dele aqui. Elevando ao quadrado, a gente vai obter, né, 16q ao quadrado, colocando aqui um 4 em evidência, porque a gente está pensando na divisão por 4, né, então a gente sempre tem que aparecer aqui com 4. A gente obtém que o n ao quadrado é igual a 4 vezes 4q ao quadrado, beleza? Nesse caso aqui, o n ao quadrado é um múltiplo de 4, né, galera? Então o resto vai ser 0, beleza? Se n é igual a 4q mais 1, elevando ao quadrado, aqui organizando daquela forma, né, botando um 4 aqui em evidência, porque a gente está fazendo a divisão por 4, né? A gente obtém que o n ao quadrado é 4 vezes 4q ao quadrado mais 2q. Esse parênteses aqui seria o nosso quociente. E mais 1 aqui, que ficou para fora aqui, que é o nosso resto. Então, nesse caso, se o n é dessa cara aqui, a gente obtém que o resto é igual a 1. Beleza? Se o n é igual a 4q mais 2, fazemos o mesmo processo, obtemos que o n ao quadrado é igual a 4 vezes 4q ao quadrado mais 4q mais 1. Né? E nesse caso aqui o n ao quadrado é um múltiplo de 4. Né? Então o resto é 0 ali da divisão. Beleza? E para finalizar aqui, se o n é igual a 4q mais 3, a gente elevando ao quadrado, a gente obtém que o n ao quadrado é 4 vezes 4q ao quadrado mais 6q mais 2, fecha parênteses, mais 1.
Então aqui ó, o nosso quociente aqui é esse parênteses aqui e o resto aqui é esse 1 que sobrou aqui. Então o resto aqui é zero nesse caso. Então percebam aqui, a gente pegou um número natural qualquer. Pelo algoritmo da divisão, os possíveis restos são aqui 0, 1, 2 ou 3, de modo que esse n pode ser escrito com uma dessas caras aqui. 4q, 4q mais 1, 4q mais 2, 4q mais 3, beleza? Elevando ao quadrado o n, obtemos ali o nosso quadrado perfeito. Organizamos dessa forma aqui, a fim de obter aqui um 4 vezes alguma coisa, né? Mais um possível resto. No primeiro caso, o resto é 0, e no segundo é 1. No terceiro aqui, o n ao quadrado é um múltiplo de 4, então o resto é 0. E no quarto caso aqui, o resto é 1. Então, testamos todas as possibilidades aqui para o n. Em todas elas, o resto sempre foi 0 ou 1. Beleza? Então, portanto, aqui concluímos que todo quadrado perfeito deixa resto 0 ou 1 quando dividido por 4. Beleza, galera? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Comentem aí qual prova vocês gostaram mais, se foi a primeira, essa daqui, que ela é bem mais curta, né? Um pouquinho mais curta. Essa primeira aqui, ou se foi essa segunda aqui que a gente acabou de fazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.